Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Globo Rural Cast, hoje para a gente falar de um tema essencial, fundamental para o presente e para o futuro da sustentabilidade no campo. E aí a gente está falando de pesquisa, de ciência. Se hoje o Brasil é essa potência mundial em agricultura, em pecuária, em produção de alimentos, muito se deve à pesquisa, à ciência, a investimentos na Embrapa, por exemplo. E esse é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui hoje com dois grandes especialistas. Tenho a honra de receber aqui no estúdio Globo Rural Cast o professor Roberto Rodrigues. Acho que dispensa apresentações, mas vou fazer aqui um breve resumo. Professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, ex-ministro da Agricultura, uma das personalidades aí mais respeitadas e admiradas do agronegócio no país, e também ao lado do professor Roberto Rodrigues, o Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, que a gente já vai explicar aqui o porquê que ele está aqui, mas o Miguel Ivan é economista, pesquisador da Embrapa e um dos pais, posso falar assim, Miguel, do RenovaBio, além de uma das políticas mais importantes aí de biocombustíveis e de redução de emissões no Brasil, né? Muito bem-vindos, obrigado pela participação de vocês aqui, uma honra tê-los nesse episódio de Globo Rural Cast especial Fazenda Sustentável, inclusive é bom a gente falar. E o motivo que traz esses dois grandes especialistas aqui, grandes nomes, é a criação do Fundo da Agricultura Sustentável, o FAS, que está sendo liderado aí pelo Roberto Rodrigues e com a operação, com o envolvimento direto do Miguel Ivan. Começando com a primeira pergunta básica para vocês aqui, professor, em que pé está esse fundo? Já tem recurso? Está já 100% formalizado, criado? Tem caixa? Conta para a gente. Bom, vamos falar um pouquinho de gênesis. Vamos lá. Do fundo. O presidente da CNA, João Martins, avaliando toda a questão da tecnologia brasileira, tem claro, como é para todos nós, que o grande salto que o agro deu nos últimos 50 anos foi em função da tecnologia sustentável, aqui desenvolvida e aqui aplicada pelos agricultores. Então, o salto brasileiro, que é a agricultura tropical, que foi a virada-chave do temperário tropical, é a ciência que permitiu que essa coisa avançasse. De um tempo para cá, está faltando dinheiro para pesquisa, né? Então, a Embrapa, os órgãos de pesquisa paulista, por exemplo, o Agronômico de Campinas, Biológico, institutos importantíssimos estão à míngua, cada vez mais difícil de dar recursos para esse pessoal trabalhar, fazer pesquisa adequada. E custa caro, né, professor? Não podemos perder esse trem, né? Não há futuro sem tecnologia desenvolvida. Então, o João Martins, preocupado com esse processo, decidiu criar um fundo que a CNA ia fazer para financiar a pesquisa. Não é para financiar a instituição A, B ou C, é pesquisa de qualquer instituição que tenha resultados mensuráveis a favor do agro brasileiro. Decidiu criar esse fundo e me convidou para ajudá-la a administrar esse processo. Tem uma história, inclusive, curiosa desse convite que o senhor, a princípio, estava resistente em aceitar, não é isso? Eu não queria presidir mais nada na minha vida, já passei da idade de presidir alguma coisa, mas enfim. Esse é um tema interessante que eu já te falei isso também. Eu sempre tive essa expectativa. A pesquisa pública é apropriada nos resultados pelo setor privado. Então sempre a gente de ajudar a pagar um pouco essa coisa. Tudo bem, pagar imposto, o imposto gera a pesquisa pública. Mas mais do que isso aí. Eu fui ver, por exemplo, a Nova Zelândia uma vez. Nova Zelândia tem institutos de pesquisa, são laboratórios, prédios construídos pelo governo. O cientista é contratado pelo governo, mas a pesquisa, a operação é feita pelo setor privado. Funciona muito bem. Então, eu acho que é interessante você ter uma participação na geração da pesquisa que deve estar para você mesmo. Então, a ideia do João Martins é muito consistente com o que eu imaginava para a pesquisa. Topamos a parada. Então, a ideia é a seguinte, é ter um fundo que vai apoiar pesquisas em diversas instituições acadêmicas, públicas ou privadas, que gerem resultados efetivos para o agro brasileiro. Para isso, tem que montar uma instituição adequada e para montar a instituição eu chamei o Miguel Ivan, porque o Miguel Ivan, o trabalho dele que você acabou de citar do RenovaBio, para mim é uma das maiores bandeiras desse século XX em matéria de evolução na direção da sustentabilidade efetiva da agricultura brasileira. Então, isso que o Miguel viesse ajudar a operar o processo. Eu vou ser o presidente do conselho, mas quem vai executar é o Miguel Ivan. E aí surgiu o primeiro problema. O Miguel vai explicar um pouco melhor agora, mas é o processo burocrático
do repasse de recursos do Senar para esse fundo. Hoje é o Senar, mas amanhã vai entrar o Sescop, das cooperativas, vai entrar outros sistemas previdenciários que podem ajudar no processo, ou empresas que vão colocar recursos. Quer dizer, a ideia é fazer um projeto grande de pesquisa. A CNA já tem disponível 100 milhões de reais para esse ano e por ano, para que essa coisa avance. Mas a ideia é ter aí 300, 400 milhões de reais por ano para desenvolver pesquisa. Mas o Senar é uma instituição que é controlada pelo TCU. Então, o rigor absoluto do controle, para nós é importante, para a CNA é importante, para o Senar é importante. Então, o Miguel está tratando essa questão junto com o pessoal da área judiciária, jurídica da CNA, para que essas coisas aconteçam. Formalizar Feito isso. esse fundo, nós vamos iniciar a operação imediatamente, criando, já temos até os nomes corretos, vai ter, o segredo desse processo é a execução, fica procurando o Miguel, e a aplicação. A aplicação do recurso será feita a partir de um comitê técnico que vai definir as prioridades nessa linha de resultados, né? E a gente vai aplicando os recursos e vendo como é que a coisa funciona. Então, esse é o tema. A burocracia é bem maior do que a gente esperava. Então, está demorando muito mais tempo do que a gente esperava. A gente espera que até final de setembro a coisa esteja mais ou menos definida para a gente poder funcionar. E agora eu pedi para o Miguel explicar como é que é esse processo burocrático e a operação em si, como é que vai ser. Boa, Miguel, como é que está essa equipe? Imagino que você não está sozinho aí também. Queria até que você falasse quem está participando desse fundo, em que estágio estamos aí com a formalização dessa iniciativa. Bom, esse fundo, o professor Alberto me ligou, eu fiquei lisonjeado. E também porque é uma oportunidade. Sabe que o começo do fundo era para chamar Fundo para Agricultura Roberto Rodrigues. Ele que não aceitou. Isso é novidade. Assim, não, Miguel, não ponha esse nome, porque a gente estava fazendo o branding e a marca do fundo. E aí falei, tem que inventar outro nome, tivemos que voltar para o dashboard para montar. Mas depois do convite, a presidente Silvia pediu, a presidente da Embrapa pediu que participasse, mas também para manter o isolamento da Embrapa na construção, porque o controle é do professor Roberto. Então, ele dá as diretrizes e monta. Quais eram as opções de construção de um fundo? Primeiro que se a gente poderia construir um fundo no modelo Chekhov, no modelo que os americanos fazem, que a iniciativa privada é obrigada a entregar um percentual daquela cultivar, então os produtores de soja nos Estados Unidos entregam uma parte, mas eles definem a aplicação que é feita pela estrutura do governo. Mas lá é muito mais marketing do que pesquisa, apesar de um percentual ir para pesquisa. Mas não funciona no Brasil por causa de amarras legais, a gente teria que inclusive mudar a estrutura constitucional tributária para montar esse fundo. A outra possibilidade seria um fundo patrimonial, que é aquele em que você faz a doação do setor privado para pesquisa, mas esse fundo em si não se retroalimenta. Então, um dia que acabou aquele recurso, ele acabou, abrir outro fundo. Tem que abrir outro fundo e tem que recaptar. Então, a proposta que o professor aceitou e a gente levou para a CNA é de um fundo de Venture Capital. Então, é um fundo de risco em pesquisa, que no futuro ainda não, porque a gente tem que construir as bases sólidas de operação, é que você, eu, qualquer pessoa, possa aplicar nas inovações produzidas no país para o setor agropecuário. Então, você pode comprar parte de uma pesquisa da Embrapa investindo nesse fundo. É um fundo de venture, ou seja, é um fundo de risco, porque pesquisa, o cerne da função da pesquisa é que ela tenha risco. Então, o que a gente precisa fazer? Montar todos os processos de construção. Estão participando a gestora financeira, SP Venture, é o maior fundo de venture capital do país, é um dos maiores do mundo. Eles são especializados em startups do agro. A operação de consultoria financeira é feita pela Zera. Uhum. Eles são também um dos maiores especialistas em agro, foi a partir deles a estruturação dos modelos de FIAGRO no país. E a parte jurídica, hoje, os pareceres estruturados, é feito pelo ex-ministro TCU, André, que faz os pareceres e a estrutura. E é isso que o professor Alberto explicou. Para a gente receber os 100 milhões de reais na composição do fundo, a gente precisa ter essa segurança jurídica que está tudo sendo feito. Se fosse só para a gente, a parte de economia e execução, em um mês a gente conseguia montar o fundo.
mas precisa passar por todos os trâmites jurídicos, receber os pareceres, seguir as regras do setor público, porque parte do recurso do Senar ainda é parte de recurso público. Então, apesar de ele não ser especificamente esse, é o que a gente vai fazer. Quais são as vantagens de ser um fundo de venture? A ideia é que ele gere mais receita no futuro para retroalimentar o fundo, ele não precisa dar lucro em si mesmo, tem um menor custo operacional, por exemplo, um custo operacional de institucional hoje, montar um instituto para construir essa solução custaria entre 8% e 12% do valor, e a gente o custo total do fundo é menos de 2% anual para administração e para risco do fundo. Quem coloca dinheiro vira sócio da pesquisa, basicamente isso. Quem coloca dinheiro vira sócio da pesquisa. Naquela pesquisa. Naquela pesquisa específica. E aí o fundo vai ter um portfólio de investimentos ali, de pesquisas que estão sendo desenvolvidas, ou enfim, tem esse interesse ali em investir naquela pesquisa, havendo interesse, entra o dinheiro e vai para a pesquisa. Sim. E esses 100 milhões que entram de primeira, no caso, que já tem essa oferta, eles vão para onde? No primeiro momento. Mas já tem as pesquisas definidas. Não, nós temos algumas ideias ainda, mas como eu disse, isso vai ter um comitê executivo eminentemente científico, para a gente ficar livre, inclusive, de pressões políticas de qualquer natureza. Amanhã vem um governador do estado, eu quero uma pesquisa sobre o Sul. Tem que passar pelo comitê técnico. Então tem um comitê técnico que vai cuidar desse negócio, vai ser um filtro. E é meio um tribunal independente que vai realmente definir o que é melhor a ser feito. Mas tem uma estrutura para isso muito clara também. E um comitê que imagino que tenha cadeira ali para a própria Embrapa também participar, ou não? São todos cientistas, pesquisadores independentes? Não necessariamente. Não necessariamente pesquisa. Mas é evidente, é uma empresa de pesquisa do Brasil, a Embrapa hoje, então ela terá participação, até um dos principais executivos do centro é um embrapiano. Muito bom. A priori, a Embrapa está na Constituição. Quando eu estou aqui, estou participando. A Embrapa tem uma demanda muito grande por pesquisas que geram muito valor, que precisa do recurso. Então, no crescimento do fundo, ela vai ser a grande demandante, vai ser a grande usuário nessa parte do fundo. Mas por que a gente não fecha exatamente que todo o recurso será para a Embrapa? Pelo que você falou. Pode ser que um Estado faça o aporte no fundo e queira pesquisas específicas para aquele instituto de pesquisa daquele Estado. Isso nós já fomos procurados por governadores que queriam fazer aporte desse. Então, se a gente fechar num comitê específico, estruturado para financiar só aquela pesquisa, a gente fica limitado com as possibilidades de universidades, institutos de pesquisas localizados para fazer. A minha parte eu vou entregar para pesquisa. Isso, inclusive privados. Empresas, enfim, quem quiser investir pode investir. Sim. A minha parte é entregar o retorno sobre investimento de cada uma dessas pesquisas, fazer os editais com as regras específicas para fazer e os cálculos sobre a rentabilidade de risco daquela pesquisa. Qual que é a vantagem? Os sistemas de cálculo sobre venture capital para o agro, a gente já tem, o mundo já desenvolveu esse modelo, não é nada que a gente está inventando muito diferente, mas será, mesmo com um aporte relativamente pequeno, dos 100 milhões no começo, parece pequeno, mas um fundo de duração, ele estruturalmente é um fiagro, então, de 10 anos, a gente está falando de R$1 bilhão para pesquisa só do capital inicial. Então, é um fundo que tem um potencial gigantesco. Eu não vou chutar, né? O Roberto sabe mais do que eu, mas para começar, a gente já tem um fundo de R$1 bilhão para daqui a 10 anos, né? Porque eles são acumulativos em retorno. Sim. E se o retorno do Venture Capital acontecer, esse recurso ainda é multiplicado, né? Porque volta tudo para a constituição do fundo. É um fundo que em si nunca acaba. E você está considerando que rentabilidade nesse caso de um fundo de Venture Capital e qual que é o desafio diante dessa Selic aí de mais de 15%? O que é possível oferecer num fundo desse de Venture Capital para o investidor? Seguindo o benchmark normal, é dólar mais 12%. Então, não tem nada igual. Então, não tem nada como risco de renda líquida ali de pelo menos 16%. Por isso que já está com esse 1 bilhão daqui a 10 anos garantido, provavelmente mais de 1 bilhão, né? Se você conseguir esses 100 milhões por ano, né? Rentabilidade real que eu estou falando. Sim. Qual que é o problema de Venture Capital? É um problema de risco. Então, quanto maior o risco, maior a oportunidade. Mas nós somos cheios de histórias, na Embrapa e fora delas, de pesquisas que revolucionaram. Bioma Foz, a gente gastou
relativamente muito pouco, está faturando 2, 3 bilhões de dólares anualmente para fazer. A Embrapa acabou de descobrir a gente começou a fazer uma pesquisa para a mosca branca do feijão e quando usou ele perto de plantações de milho, ela tratou a cigarrinha do milho. Cigarrinha do milho é um problema gigantesco na agricultura tropical. Nos últimos 2 anos aí, na Argentina, Brasil, né? Então, se o fundo tivesse investido para combater mosca branca no feijão, talvez a gente tivesse descoberto o controle da cigarrinha do milho, e aí o limite, né? Como é com inovação e pesquisa, a gente não sabe. A gente sabe onde começa, mas as possibilidades são gigantescas. Antes a gente está falando de agricultura regenerativa. O potencial da pesquisa brasileira em agricultura regenerativa, que é a introdução de biológicos para controles não químicos da produção, são gigantescos, são bilhões. Já tem uma linha aí que vocês estão olhando, os primeiros critérios para se definir os primeiros investimentos desse fundo? É biológico? Não, tem ideias. Tem ideias? E está indo para que caminho, professor? Biológico? Não tem nada definido ainda, não tem definido nada concretamente, porque eu quero ter certeza do dinheiro em caixa para poder pensar seriamente. Mas tem ideias, por exemplo, além dessas pesquisas objetivas, práticas, tem outras de caráter econômico, né, de economia rural. Né? Por exemplo, eu tenho um grande sonho, fazer um estudo que eu estou chamando de Agro Brasil 50, e que é fazer um estudo para detectar com clareza quem vai produzir o quê, quem vai consumir o quê no mundo daqui até 2050 de agricultura. Quem vai plantar soja? Quem vai plantar gergelim? Quem vai plantar sorgo? Quem vai criar frango? Quem vai criar... Aí a pesquisa de mercado. Olhando o mundo, olhando consumo. 40 países que são significativos, população para consumo e de pesquisa para produção, para fazer um estudo rigoroso, porque isso vai definir estratégias para o Brasil. Não é uma consultoria, é um estudo para ver quem vai produzir o que daqui. Considerando mudança climática, terra disponível, água disponível, mudança de consumo, hábitos alimentares, envelhecimento da população, urbanização da população, todos os fatores que definem a circunstância vão ser tratados para a gente falar, bom, quem vai definir esse negócio daqui para frente e o que o Brasil pode fazer aproveitando essa informação. Então não é uma pesquisa com resultado imediato econômico, mas dá uma chance de montar uma estratégia de longuíssimo prazo muito eficiente, que hoje não temos. E você está falando de algo novo e ao mesmo tempo você trouxe agora de uma inovação ou de uma pesquisa que já está em curso e aí na Embrapa, fora da Embrapa, tem inúmeras pesquisas que estão sendo tocadas hoje, né? Como que vocês vão definir isso? É conforme o tamanho do ticket dessa pesquisa, que essa pesquisa vai demandar, por exemplo? Porque a princípio começa com 100 milhões, né? E a gente sabe que pode ser muito dinheiro, mas para pesquisa... Pode consumir tudo em 3 tempos. Pode consumir em uma pesquisa só, né, professor? Não, nós não temos clareza disso tudo ainda, até vamos ver. 100 milhões? Quantos mais 100 milhões teremos logo de cara? Talvez mais alguns. Então, é melhor ter um pouco mais clareza de resultado concreto, de caixa concreta para avaliar. Mas o critério é esse, retornos efetivos. No caso de um fundo de venture capital, tem ali existe uma estatística que os próprios fundos adotam que 80% do negócio que eles investem não vai para frente. 20%, às vezes até menos, dão negócio, dão lucro e podem acabar pagando o prejuízo dos demais. Vocês trabalham com esse risco também? Estão olhando para isso e acredito que vai ser, nesse caso, essa mesma proporção ou tem alguma diferença? O que muda? Você sabe que essa métrica dos 80% é usada para todo mundo, né, para todos os venture capitals, e é assim, se você não aplicou em pesquisa que deu errado 80%, está errado. Ou seja, você não está correndo risco suficiente. Para um venture capital é o contrário, a gente sempre olha os 20% como retorno, mas os 80% de não retorno é um indicativo de que você não correu o suficiente risco. Então, na pesquisa. Então, 80% para pesquisa é um risco conservador. Conservador, Então, a gente vai usar os mesmos padrões, os mesmos modelos e as mesmas metodologias. Já foi construído com a ZR e com a SP Venturi. A metodologia de construção tem um fluxo de medição, tem um conjunto de cálculos financeiros, um conjunto de análises para a gente fazer.
Mas é isso, uma descoberta é o suficiente para a gente pagar todos os retornos e ainda dar esse retorno extraordinário que é o benchmark que a SP Venture tem no Brasil para startups. Mas eu acho que o melhor de tudo é que a gente não está entrando em competição com ninguém. A gente não está substituindo as empresas já existentes, a gente está dando agilidade para essas empresas. Nós queremos, inclusive, que essas empresas que façam pesquisa, façam via fundo, para a gente garantir essa estrutura. O que a gente está usando é a estrutura legal de pagamento de royalty como retorno para o fundo em seu percentual. O FAIS não quer ficar com todo o royalty, ele quer ficar com um percentual que remunere ele e o deixe crescer. E dê rentabilidade para quem investir no fundo. No começo, ele é um fundo fechado, institucionalmente fechado. A CNA está fazendo... Eu acho que essa, né, Roberto, a decisão da CNA é estratégica. Eu acho que escolheu a melhor pessoa que o Brasil tem para fazer esse negócio. E que vai dar as diretrizes para a função operacional para fazer. Se esse fundo der certo, é um jeito diferente de pensar a pesquisa, é um jeito de... A pesquisa agropecuária, como a gente vinha fazendo, recebendo recursos públicos para transferência para o privado, está cada vez diminuindo. Então, os orçamentos são estanques para a pesquisa agropecuária. Isso não é um problema só da pesquisa agropecuária, é um problema da pesquisa geral. Isso questiona várias coisas, porque agora a pesquisa... tende a dar resultado. Eu estava contando para o Roberto que a grande crítica do FAIS é agora a pesquisa vai ter que dar resultado. Bem-vindo ao mundo, né? Agora, é isso, a pesquisa é assim, é encontrar alguma coisa que faça, não nos limitar naquelas coisas tradicionais que a gente está trabalhando e fazer. Eu vou dar o exemplo lá do meu arroz. A gente pode usar arroz para mineração de terras raras, plantar arroz e a semente, a cobertura da semente do arroz, fazer a retirada de terras raras em vez da gente minerar o arroz. A gente pode usar o arroz para dessalinizar parte do semiárido nordestino com a inclusão de água. Você sobe o sal, então torna áreas que hoje são salobras para produção, melhoria das produções. A gente pode usar o colmo do arroz para fazer bioenergia e combustível de aviação para ser inserido e sair o grão a um preço mais barato para comunidades que mais precisam do arroz, porque o produto seria a palhada do arroz e não mais a semente. Todas essas tecnologias estão disponíveis e eu estou falando só do arroz. Se a gente avançar isso para frente, a gente tem um enorme... Antes, a gente estava falando que todas as telas planas usadas hoje, zelos dobráveis, precisam de carbonatos para serem dobrados. E esses carbonatos vêm do milho. Então, a fécula do milho é componente importante na fabricação dessas telas que são dobráveis, essas curvas. A grande revelação que você trouxe para nós hoje aqui. E é esse tipo que a gente precisa incorporar. O que o Miguel está dizendo na tua pergunta é o seguinte. Você falou o risco, 80% de erro, tal coisa. Nós sabemos as perguntas. É diferente de uma instituição nova que vai pesquisar o que vai perguntar. Nós já temos as perguntas. Então, os resultados são mais fáceis. Então, o risco de perder a oportunidade é muito menor. O Miguel estava falando, professor, sobre o que vem acontecendo com a pesquisa ao longo desses últimos anos, né? E a gente tem o caso sempre muito emblemático da própria Embrapa, que disruptou, né, como se diz aí, no mercado, a agricultura brasileira. Mas ela chegou num ponto que ela está ali travada, de certa forma, né? Como que o senhor acredita que é o futuro da Embrapa? Esse fundo pode, de alguma forma, ser uma espécie de salvação, de criar um modelo novo, como isso que o Miguel estava falando, por exemplo? Cassiano, eu não vou dizer que é a salvação da Embrapa, mas é um instrumento para pesquisa agronômica, pecuária, florestal, marinha, para pesquisa. Se a Embrapa fizer uma coisa bem feita, ela vai ganhar muito em cima disso aí. Se ela não fizer mais um laboratório pequeno lá em Guanambi, fizer uma coisa bem feita, vai ganhar também. Então, quem vai ganhar é o cientista, é o pesquisador que estiver olhando as coisas dentro de realismo concreto, benefícios concretos para a agricultura. E aí surgirão coisas novas. O Miguel estava contando, por exemplo, você está pesquisando determinado assunto e encontra uma solução para um outro assunto no meio do caminho. Vai acontecer. Mas, provavelmente, como a Embrapa é, de longe, o maior estudo de pesquisa brasileiro, ela será o maior beneficiário também. Mas não é a única. Então, esse é a coisa. Não é a Embrapa, a instituição, não vai receber nada. A pesquisa que ela desenvolver, os pesquisadores vão receber.
pesquisador também está valendo Sim. nesse critério. Sim. E Claro. pode ser da Embrapa, pode ser de outra. de Então outra ninguém vai instituição. pesquisar sexo de anjo. Acabou. Sexo de anjo vai ser um negócio objetivo, tratado concreto. Muito bom. Miguel, você participou da concepção, da construção do RenovaBio, que se tornou uma grande política aí de incentivo aos biocombustíveis, né, de redução de emissões. O que você traz de aprendizado para essa nova iniciativa aí, que é o fundo? Tem alguma coisa de estruturado ali ou de lição que você teve nessa construção do RenovaBio que está sendo aplicada agora? Ou é um mecanismo, uma iniciativa que traz totalmente ideias enfim, práticas aí diferentes do que foi e o que é o RenovaBio? Primeiro eu vou fazer o meu, que é assim, a nossa presidente, a Silvia, ela tem colocado como meta principal solucionar os problemas de recursos para pesquisa. Então, grande parte dessa construção e do esforço dessa construção é mérito da diretoria da Embrapa atual. A minha parte, o Roberto concorda com isso. A diretoria de pesquisa da Embrapa está introduzindo um modelo novo, que é a entrega de valor por pesquisa. É uma metodologia que eles estão introduzindo. Com meritocracia. Com meritocracia e com impacto para o cliente final. Isso é uma coisa muito boa. Só a parte da Embrapa e a defesa, a importância que ela tem nesse sistema. Do RenovaBio, e eu também sou produtor rural em Goiás, e o Roberto sabe essa história, a gente estava discutindo por que um fazendeiro médio quebra. Então você tem uma fazenda, de vez em quando o cara está andando numa caminhonete muito grande, ele plantou muito soja, geralmente ele compra um helicóptero para passear de uma fazenda para outra, e aí esse cara quebra. O que aconteceu com ele? Bom, o fazendeiro tradicional tem uma alavancagem muito pequena. O que banca o agronegócio é a introdução não só da tecnologia e da pesquisa, mas o encontro dele com o mercado financeiro. A grande gestão. Profissionalização dessa gestão e modernização da maneira de captar dinheiro, investir. Isso, acesso, então, os CRAs, os FIAGROS, as LCAs, todos esses mecanismos tiveram um impacto muito grande na produção. Na pesquisa, a gente precisa dar esse choque de mercado financeiro para a pesquisa. Eu acho que o fundo é a primeira vez que a gente está tentando fazer isso como experiência no país. Vai dar certo, mas vai dar certo mesmo que a gente leve disso aprendizado. Então, o que a gente está levando para a pesquisa? A gente está trazendo o mercado financeiro e as possibilidades do ganho do mercado financeiro, incorporando gestão da pesquisa, resultado para a pesquisa e o payback, e o retorno que essa pesquisa deve dar. Ou seja, uma metodologia que talvez nenhuma instituição de pesquisa trabalha dessa forma, uma coisa mais profissional mesmo, eu diria até do mercado privado, né? Não é do... Para a agricultura tropical e para a pesquisa como um todo, isso é inédito. A gente fez, claro, olhamos no resto do mundo, a Inglaterra tem alguma experiência, tem muito sucesso. Então é assim, comprar o risco da pesquisa, mas introduzir nela o choque de gestão, no sentido de que a gente vai incorporar resultados, retornos, iniciativas. Isso vai redefinir. E o Roberto falou uma coisa que é muito interessante. Na Embrapa, por exemplo, o pesquisador médio não pode receber pela sua descoberta, ele não recebe pelo royalty. Por uma razão simples, porque ele tem um teto constitucional, então ele bate naquele teto, mas pelo fundo ele pode receber. Porque ele está recebendo de uma empresa privada no seu fundo. Só isso vai mudar a pesquisa. Então, você tem um pesquisador que já está no teto, acomodado, funcionário público. De alguma forma ali a iniciativa ou o poder da Embrapa sobre algumas pesquisas, nesse caso? Eu acho que pelo contrário. Como a Embrapa vai ficar cada vez mais forte na definição da pesquisa e ela já caminha com isso. A visão que a Embrapa está caminhando é isso. E aí até assim, eu estou aqui Embrapa, representando esse caminho que a Embrapa está fazendo. Eu não acho que isso seja a solução única também, né? Esperar que o fundo vai resolver todos os problemas do universo, não vai responder porque é mais complexo. Você acredita que está indo aí a pesquisa pública, no caso, né? A Embrapa, que é gigante, essencial para todo o país, mas tem essa limitação, né? Tem algumas limitações, na verdade, né? Orçamento, enfim, até investimento, e isso que você está fazendo aqui do pesquisador não poder receber mais quando tem uma descoberta. Eu acho que a Embrapa é filha de um processo de transferência da decisão da aplicação do recurso público do executivo para o legislativo. Aí a minha leitura é o crescimento de espaços para as emendas parlamentares, que
podem ser legítimos, trabalham lá, mas uma pesquisa não é localizada. Então, se eu estou descobrindo uma pesquisa e se eu transferir parte do recurso que antes era uma decisão executiva, do executivo federal, estadual e até municipal, agora ela é do legislativo, via emendas. Então, você tem uma drenagem dos recursos em termos de decisão da pesquisa. E aí eu estou falando da pesquisa geral, é uma crise mundial em que você tem essas aplicações. Então, às vezes, é mais fácil construir um estádio de esportes do que aplicar numa pesquisa para tratar ferrugem da soja. Aproveitando que você está falando, por que você acha o que aconteceu, que mudou nessa a visão do investimento na pesquisa, ou teve mais pulverização? Por que não está tendo tanto essa valorização como já teve lá atrás e todo mundo hoje reconhece, isso é indiscutível quanto a Embrapa foi e é importante ainda, mas tem essa visão que o Miguel está trazendo, né, professor, de uma ciência que as pessoas estão ou desacreditando, não estão investindo mais tanto, ou porque é muito caro e não tem um retorno. O que acontece? É um tema delicado para discutir. Possivelmente isso é uma consequência de um processo de aumento do custo burocrático da administração da instituição, faltando recursos para pesquisa, por exemplo. Mas é um processo muito mais complexo do que isso aí. Mas eu quero dar um exemplo do que o Miguel está dizendo aqui. Nós já falamos um pouco antes sobre agricultura regenerativa, que é hoje uma coisa institucional. O mundo inteiro quer. O que é agricultura regenerativa? Fundamentalmente. Tem milhões de definições, mas para mim a definição mais clara o que aconteceu com a agricultura nos últimos 50, 60 anos. A Revolução Industrial, a Revolução Verde, dos anos 70, do Norman Borlaug, foi o quê? Insumo agrícola, químico, defensivo, fertilizante. A produção explodiu, acabou com a fome no mundo, o Norman ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1970 por causa desse processo aí, mas os solos foram perdendo fertilidade. Então a agricultura regenerativa é regenerar o solo. Cuidar do solo. Dar ao solo vida básica para que ele dê vida e saúde para as plantas e dê saúde para os seres vivos, humanos, animais, etc. Então, o tema é saúde, solo, planta, humano. Óbvio, tem custo isso. Tem um custo. Todo mundo quer regenerar o solo, melhorar o solo, tudo quer. Ninguém quer perder o solo. Então, qual é o segredo desse processo? É que o custo, que no começo é alto, seja coberto pela rentabilidade da atividade produtiva. Não adianta ter um negócio muito bom tecnicamente se não dá lucro. Então, é isso que o Miguel está dizendo. Tem que ter um resultado financeiro, tem que ser apropriado pela cadeia toda. Pelo cientista, pelo produtor rural e pelo produtor de insumo no meio do caminho. Então, esse é o tema que temos que olhar. Não é olhar a pesquisa como uma coisa isolada da economia. A economia está ligada ao resultado da pesquisa. Miguel, quer complementar? É isso. É isso. Eu acho que, até contando a anedota, eu já fui várias vezes no Congresso pedir recurso para pesquisa agropecuária. Então você senta lá, tem as bancadas, né? Você senta e fala assim, ó, eu vou descobrir um arroz que é um feijão biofortificado que vai ajudar as crianças, e se apresenta dele. Do seu lado, levanta lá um assistente social e fala, eu vou construir um hospital para crianças que têm câncer. Muitas vezes eu já fiquei com vontade de, não, pega o recurso que tem aqui e entrega para lá. Então, o mercado tem que jogar o seu papel. O papel que a CNA está fazendo agora é uma aposta dos produtores, que ela representa, em criar um novo caminho, em testar um novo caminho. E casar a CNA com a Embrapa, com as instituições de pesquisa, com as diferentes instituições. As cooperativas. As cooperativas. Esse é um caminho que a gente precisa trilhar, que não foi trilhado ainda. A gente tá entrando numa nova trilha para encontrar recursos para pesquisa. Eu não acho que o cenário de recursos de uma hora para outra, a dívida pública, vai surgir recurso público para financiar a pesquisa no modelo tradicional. Mas uma coisa importante que aí precisa-se de recursos para as universidades fazerem pesquisa básica. A inovação produzida na Embrapa é uma inovação aberta. Ela precisa que a pesquisa básica seja feita. Ela não precisa exatamente fazer a pesquisa básica. Esse dizem que é um dos maiores problemas hoje, né? De se fazer a pesquisa básica. Você tem tantos cérebros tão bons ali, né? Na própria Embrapa, e está faltando o início da coisa, né? Sim. Falta din-din para fazer o início da coisa. Que é mais dinheiro, né? Mais dinheiro para investir em base da ciência, no caso aí.
Mas eu acho que veio uma revolução também, até nessa parte de pesquisa básica, que é a integração com o resto do mundo do conhecimento, que a inteligência artificial faz muito bem. Eu tenho amigos pesquisadores que passam o final de semana lendo artigos acadêmicos para encontrar um target de DNA lá na cultura que ele está tentando. Geralmente um fungo. Ele está olhando uma levedura e encontrando o target. Para fazer isso, ele tem que ler 3 artigos por final de semana, encontrar o target. Mas a inteligência artificial... Quando encontra, né? Quando encontra. Se encontrar é quase um milagre, porque aí sai um produto. Mas se eu colocar todos os artigos publicados de uma hora para outra numa inteligência artificial com especificação de um prompt para coletar qual é o target genômico para tratar aquele problema, a gente vai ter um salto de eficiência no espaço da pesquisa... Uma agilidade enorme. Da pesquisa aplicada. Sim. Então, eu acho o resultado da Embrapa e da pesquisa agropecuária que a gente vai trabalhar com fundo é uma pesquisa aplicada, porque a gente está interessado nessa parte em que ela gera valor para a sociedade e que esse valor é reconhecido em termos monetários para retroalimentar o fundo, que retroalimenta a pesquisa e criar uma bola de neve, parece negativo, mas uma bola de neve positiva na pesquisa. Senhores, muito bom a conversa. Tem alguma coisa? Professor, estava com uma pergunta aqui. O senhor fica à vontade para falar o que o senhor quiser, mas assim, uma pergunta que ficou aqui é a seguinte: vocês foram fazer um benchmark no mundo inteiro e o senhor viaja ao mundo inteiro, né? Inclusive, o senhor me falou esses dias num congresso que estava impressionado com inteligência artificial na Índia, que você foi lá visitar, mas para a gente não fugir do tema, eu queria que o senhor falasse do que vocês trouxeram de fora para essa iniciativa, o que você traz de aprendizado aí. Já está claro que tem muita coisa que só a gente aqui está criando, que é inédito no mundo, mas imagino também que tem uma inspiração aí de fora com base nessa pesquisa que vocês fizeram, né? É isso mesmo, eu estou público montando a estrutura e eu estou privado fazendo o custeio da pesquisa. Essa é a base do processo. Mas nós não vamos aprender muito aqui no Brasil, porque nós temos especificidades extraordinárias, né? Ontem eu estava numa reunião em Porto Alegre, por exemplo, e está defendendo a tese de que a agricultura tropical é que vai dominar a questão ligada a alimentos, energia, fibras e gerando renda para diminuir a exclusão social. Então, a agricultura tropical vai ter um papel fundamental nesse processo. E aí uma pessoa falou, então o Rio Grande do Sul está fora, o Rio Grande do Sul não é agricultura tropical. Então, o conceito, né, tem que ser mais claramente entendido. Como não? Quem que inventou a soja no Brasil? Rio Grande do Sul. Quem inventou o trigo no Brasil? Rio Grande do Sul. O irrigado. Rio Grande do Sul. Quem criou o Cerrado? Rio Grande do Sul. Quem criou o Embrapa? Um gaúcho, Rio Grande do Sul. Sereno Lima. Quem criou os projetos de crédito? Mário Cruz Guimarães, Rio Grande do Sul. Então, na verdade, o mundo tropical não é por causa do calor, da temperatura que você está vivendo nele, não. É a consciência tropical, que é diferente. Por isso que tudo que nós vivemos no mundo e estamos trazendo para cá é aplicável em termos, porque a agricultura tropical é só aqui. Então, há muito que aprender ainda nesse processo. Professor, muito obrigado pela sua participação. Miguel, também, muito obrigado. Foi uma honra tê-los aqui, aprendendo, como sempre, e espero que a gente se encontre numa próxima. Cassiano, eu que agradeço, com certeza Miguel também. Eu acho importante essa conversa, porque não é só olhar para dentro do laboratório, é olhar para fora, que é o que você faz. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela chance com o Roberto, que é um sábio, que é uma pessoa que me ensina todos os dias nas coisas que ele me faz rir e no jeito ético. E às vezes, Cassiano, para fazer o fundo, ele não precisa me dizer nada, ele me manda uma mensagem: Miguel, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então é o melhor chefe que eu já tive na minha vida e um líder que eu tenho orgulho de partilhar as ideias e contar as ideias. Obrigado também pelo convite. Imagina, prazer é todo meu. A gente volta no próximo episódio com o Globo Rural Cast falando de inovação, sustentabilidade, tudo que o agronegócio movimenta e tem a contar para a sociedade. Até mais.